Oi, gente, eu sou Nubia Maiara, sou sexóloga. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o desejo sexual hipoativo. Muita gente, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, vêm reclamando da falta de desejo sexual. Isso é muito grande, tá? É um número exorbitante mesmo, se a gente for parar pra pensar. Então, o que acontece? Existem muitas coisas que podem estar atrapalhando essa questão do desejo sexual, tá? Pode ser causa patológica, pode ser medicamentosa, pode ser psicológica, então tem muitas causas envolvidas. O que acontece? Primeiro é feita uma avaliação do paciente quando ele chega com essa reclamação dessa questão, tá? E nessa avaliação nós determinamos como vai ser feita a terapia, o aconselhamento para poder melhorar essa parte. Também temos o uso dos antidepressivos, que muita gente faz o uso, não sabe, mas ele atrapalha bastante a libido. Então, existem outros medicamentos que podem ser introduzidos caso você tome um antidepressivo tenha atrapalhado muito a libido. Tem bupropiona, tem trazodona, tem outros medicamentos que podem ser usados para esse fim. Então, o que acontece? Geralmente, o médico, né, o seu psiquiatra, neuro, enfim, quem receitou o antidepressivo é que vai fazer essa dosagem. Vai pegar o antidepressivo, reduzir metade dessa dose e fazer uso combinado de algum desses medicamentos. Geralmente, a bupropiona é usada para isso. Tá? E vai fazer o uso desse outro medicamento para ver se junto tem uma melhora na libido. Mas isso é com o médico, tá? Tem que ser um médico que faz o tratamento, então ele vai ter que avaliar também se você pode ter essa redução do antidepressivo ou não, de acordo com o seu problema, porque pode ser muito grave pacientes com depressão fazer essa mudança radical, então tudo isso tem que ser avaliado com o médico com bastante cautela. Muita coisa acontece hoje em dia que atrapalha a nossa libido. Então, assim, muito estresse do dia a dia, muita pressão com o trabalho. As mulheres muitas vezes têm pressão no trabalho, tem estresse com os filhos, tem problemas dentro de casa, tem a casa para dar conta, tem o marido, tem as compras de Natal para fazer, principalmente nessa época do ano, e isso tudo vai atrapalhando bastante a questão da libido, tá? Porque chega na hora o homem, para ter uma relação sexual, basta ter uma ereção. Tem ereção, ele pode ter relação sexual, certo? A mulher não. A mulher não é assim, a mulher funciona com a mente também, tá? Então, por mais que ela não precise de uma ereção para ter uma relação sexual, ela vai estar preparada depois de uns 20 minutos de estimulação, de excitação, para ela poder chegar a essa excitação máxima para poder ter essa relação sexual satisfatória. A gente está falando de uma com qualidade, não de qualquer jeito. E se a mulher não consegue se desligar dessas questões que ela tem para fazer no dia a dia, muitas que reclamam para mim, quando a gente vai fazer o diagnóstico, elas relatam que ficam durante a relação pensando no que elas vão fazer no dia seguinte, como que elas vão resolver aquele problema do trabalho, como que ela vai fazer para dar conta de limpar a casa antes de todo mundo chegar, da visita chegar, enfim, são inúmeros relatos. E, gente, a relação sexual, ela é uma coisa muito boa, muito saudável. Então, assim, ó, assim como para fazer outras coisas você tem que estar preparada, ligada para aquilo ali, é a mesma situação. Tenta se desligar dos estresses do dia a dia, tenta se desligar dessas questões desnecessárias que acontecem sempre, da rotina cansativa, da rotina estressante, maçante. Tenta deixar isso tudo para fora e fazer como a maioria dos homens fazem. Vamos focar só no que a gente vai fazer agora. Vamos focar na relação sexual para ter uma relação de qualidade, né? Para que ambos possam sentir prazer, não para que a mulher simplesmente deixe com que o homem desfrute do prazer e ela fica ali se sentindo um objeto usado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Muitas mulheres andam fazendo isso, andam fazendo contra a vontade, só para agradar o parceiro, e perdem totalmente o desejo que tem. E o nosso corpo busca pelo prazer, é natural essa busca pelo prazer. Se você não sente nenhum desejo sexual, nunca sentiu, nós podemos resolver também de outra forma, né? Tem mulheres que nunca sentiram desejo sexual e nós descobrimos que é porque elas têm anorgasmia, nunca tiveram orgasmo. Então, não tem objetivo para elas, nunca tiveram orgasmo e não sabem por que elas têm essa dificuldade de sentir desejo, não entendem por que as outras pessoas sentem esse desejo todo. Mas é porque elas nunca sentiram também, então elas não têm essa perspectiva. E isso a gente resolve com o autoconhecimento, tá? É o autoconhecimento, você conhecer seu próprio corpo, você conhecer cada detalhe, cada zona erógena do seu corpo, as sensações que o corpo te possibilita. E não adianta também ir para um local fazer uma masturbação para conhecer o corpo e não tá prestando atenção naquilo, né? Você tem que estar com a mente totalmente desligada para o que tem ali fora,
tem que estar focada no que você quer, tem que estar pensando no seu corpo para desfrutar das sensações que o teu corpo te produz. O corpo produz sensações gigantes, existem possibilidades orgásticas gigantes de diferentes intensidades, então você só vai experimentar isso quando permitir se conhecer, quando permitir que o corpo sinta tudo isso, tá? E outra situação, geralmente as mulheres que não têm desejo sexual porque nunca tiveram orgasmo. Outras situações são essas que nós comentamos, o dia a dia, tem as questões medicamentosas que tem que ser vistas com o médico, daí jamais retirar o medicamento sem falar com o médico, isso é muito importante, gente. Tem gente que vem no meu consultório falando que tomava antidepressivo, sentiu que ele piorou, simplesmente parou de tomar por conta, né? E você não pode fazer isso. É um medicamento muito sério, tem que ser muito cauteloso mesmo mexer com isso. Então, nem eu, nem psicólogo, ninguém vai mexer com isso, só o seu psiquiatra mesmo, para poder mexer com a medicação, ver se você pode parar, se você pode interromper, se pode diminuir, se pode trocar. É só o médico mesmo, é muito sério falar sobre isso, tá? Então, deixem isso bem claro na mente de vocês. Jamais interromper ou mexer com qualquer medicação sem falar com o médico primeiro. E nas terapias a gente pode fazer essas outras coisas, né? Trabalhando as questões que vocês podem se concentrar mais na parte sexual, se concentrar na busca do seu autoconhecimento, nas sensações de prazer, nas outras possibilidades que existem infinitas de sentir prazer. E isso tudo já é um avanço maravilhoso, né? Todas as pessoas que vêm procurando com esse problema saem realizadas com as questões bem resolvidas. Então, assim, basta você ter uma mediação para poder chegar no resultado, tá? Sem que precise, muitas vezes, trocar medicamento, introduzir mais medicamento, às vezes não tem nem necessidade disso. Às vezes é só questão de conhecer o próprio corpo mesmo, muitas vezes, tá? E é questão de deixar a rotina do dia a dia, a parte estressante, a parte maçante para fora do quarto. Deixa para fora do quarto, deixa isso para outro momento e vai vivenciar o que você tem para vivenciar, vai viver aquilo ali, vai se dispor para aquilo ali para poder desfrutar o máximo possível daquele momento que você tem. Porque ter uma sexualidade ativa e saudável, gente, é bom para todo mundo, bom para você inclusive, não só para o seu parceiro. Tá? Então aqui fica a dica de hoje, beijão para vocês, até a próxima.